Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Neste momento vamos estudar segunda carta a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5, onde encontramos um trecho que possui um caráter exortativo como um testamento espiritual. O trecho que se seguirá, a partir do versículo 6, mostra claramente a intenção de que estas palavras se tornem como um testamento transmitidas pelo apóstolo Paulo um pouco antes da sua morte, como que dizendo ao discípulo para manter-se firme e dando as orientações finais importantes para a continuação do ministério. Assim, esse trecho dirigido a Timóteo é uma exortação a todo ministro da palavra, a todo pregador, a todo pastor da comunidade, para que possa exercer o ministério confiante, perseverante e com fidelidade. O versículo 1 apresenta-se logo inicialmente com um caráter ordenatório, solene, como se estivesse ou como se utilizava num tribunal. Por exemplo, está escrito: conjuro-te, ou seja, ordeno-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. A primeira palavra, ordeno-te, a tradução Almeida Revista e Atualizada traduz como conjuro-te, e com isso reforça a ideia solene de uma ordem, não de alguém para outro, mas uma ordem, uma ordenação solene utilizada como se fosse num tribunal superior, né? Uma ordem séria que precisa ser levada a efeito. Ordeno-te, ou seja, perante Deus e perante Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? E aqui apresenta o credo cristão primitivo, aquele que vai julgar vivos e mortos. Com essas palavras, reforça-se para nós a crença da igreja primitiva na pessoa de Jesus Cristo. Quem era Jesus para os primeiros cristãos? Aquele que exercerá o juízo, aquele que vai julgar vivos e mortos. Também aquele que vai exercer, estabelecer um reino, será o rei de um reino, o líder de um reino. E até esse dia chegar, até a manifestação desse reino, até o dia que Jesus, como juiz de vivos e mortos, se manifestar, o pregador, o ministro da palavra, deve proceder com fidelidade, cumprindo o seu ministério até esse dia. Essa manifestação final de Jesus encerrará o período do trabalho do Timóteo, que representa todos os ministros da palavra em todas as gerações. E nesse dia em que o trabalho finalizará, todos comparecerão perante Jesus para o julgamento, vivos e mortos, e participar do seu reino que se manifestará, que será estabelecido. Então, esta ordem, conjuro-te, ordeno-te solenemente, implica o período que antecederá essa manifestação. Importante e interessante que se aproveita a exortação para se reafirmar uma crença, um credo, um dogma a respeito de Jesus. Quem é Jesus para nós? Quem era Jesus para a igreja primitiva, para as igrejas primitivas, principalmente aqui paulinas? Versículo 2. Encontramos então 5 imperativos
dirigidos ao ministro da palavra. Prega a palavra, insta ou insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O trecho até o versículo 5 contém 9 imperativos. 5 estão aqui no verso 2 e 4 no verso 5. Esses 5 imperativos presentes no verso 2 nos apresentam o caráter ou ofício do ministro da palavra, que implica em proclamação, anunciação do querigma, anunciação do evangelho, da verdade, como assim é apresentado o evangelho nas cartas pastorais. Também é a sua função a correção, a exortação. E em terceiro lugar, também é sua função a consolação. Então, cabe ao ministro da palavra a proclamação do evangelho, cabe ao ministro da palavra a correção, corrigir, exortar, orientar os discípulos, e em terceiro plano, também trazer a consolação, estar ao lado. E aí a gente observa que os ofícios aqui mencionados para o ministro da palavra estão bastante implicados no relacionamento, na forma como ele lida com os demais discípulos. Diferentemente do modelo sacerdotal do Antigo Testamento, ou até mesmo no mundo pagão, em que o sacerdote apenas era um executor de ritos, apenas oficializava os rituais pré-estabelecidos no templo aonde ministrava. O ministro da palavra não é um sacerdote apenas que exerce funções ritualísticas, mas sim um ministro da palavra que tem na sua atividade basicamente o relacionamento. E nesse relacionamento ele deve proclamar, ele deve corrigir e ele deve consolar. Assim, os 5 imperativos presentes no verso 2 trabalham essas 3 áreas. Prega a palavra, ou seja, anuncie, proclama de forma insistente, não apenas uma hora ou outra, mas de forma constante. É claro que ele não está apresentando ao ministro da palavra uma atitude inconveniente, uma atitude perturbadora, principalmente para os descrentes. O texto exortativo é para o ministro diante dos discípulos, diante da comunidade reunida. Esse é o caráter. E nessa comunidade reunida é necessário proclamar o evangelho também. É necessário proclamar o anúncio da salvação. É necessário corrigir e é necessário consolar. Então, anuncie, proclame a palavra de forma insistente. E aí, continuando, corrija, repreenda, exorta. Exortar aqui tem o sentido de consolar. Repreender, corrigir, tem mais o nosso sentido de exortar. E exortar tem o sentido de consolar. Como fazer isso? Aí ele vai dizer, com longanimidade e doutrina. Ou seja, o que essas duas palavras significam para o ministro da palavra? Como ele deve proclamar, corrigir e consolar? Primeiro, com paciência. Longanimidade fala de paciência, de confiança que aquela atividade, aquele trabalho vai dar o fruto desejado e esperado. Então, o ministro da palavra deve proclamar, corrigir e consolar com paciência, de forma confiante. E a segunda palavra, o modo pelo qual ele deve fazer isso, segundo a doutrina, segundo o conjunto de ensinamentos recebidos
de Jesus, Paulo e agora a Timóteo. Ou seja, essa atividade precisa estar ligada com os ensinamentos cristãos, a doutrina recebida, o ensinamento de Jesus Cristo. Não necessariamente os dogmas de uma instituição, mas os dogmas de Cristo, a palavra, os ensinamentos de Jesus Cristo, com paciência e segundo os ensinamentos de Jesus. Versículo 3 apresenta-nos uma perspectiva futura apocalíptica, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Em palavras que teriam sentido de despedidas, um exemplo que nós podemos tomar está presente em Atos, capítulo 20, verso 29 e 30, quando Paulo faz um discurso de despedida, e ao fazer esse discurso de despedida, um discurso como se fosse um testamento espiritual, ele avisa que virão situações difíceis no amanhã. No futuro próximo, acontecerão muitas dificuldades. Então é muito comum nesses discursos com tom de testamento, no fim da vida, que o mestre aconselhe o discípulo a tomar cuidado com coisas difíceis que virão. E esse modelo está aqui presente também. Esse futuro em que essas coisas acontecerão é um futuro histórico de Paulo, mas é um presente das comunidades, das igrejas, das gerações que se seguirão e lerão a carta a Timóteo. Ou seja, cada geração que se seguiu a Paulo até os nossos dias, que estará lendo esta carta, para estas gerações, ele está falando do presente, do seu presente, do presente das comunidades, das gerações futuras. Mas, no ponto de vista dele, é o futuro. Então, para nós é o presente. Esses já estão presentes. Esses falsos profetas já estão trabalhando, já estão agindo. E cabe ao ministro da palavra tomar cuidado com eles, pois haverá tempo, e esse tempo é o presente nosso, em que não suportarão a sã doutrina. Quem são esses que não suportarão a sã doutrina? Então agora ele aponta não apenas para os falsos profetas, mas para aqueles que financiarão esses falsos profetas, aqueles que buscarão esses falsos profetas, aqueles que darão apoio aos falsos profetas. Porque os falsos profetas existem a partir de uma sustentação daqueles que têm interesse neles. E aqui trabalha-se um modelo presente no Antigo Testamento, onde falsos profetas falavam aquilo que agradavam a sua plateia, e esse público agradado sustentava esses falsos profetas, de forma que havia uma cumplicidade entre o falso profeta fala o que eu quero ouvir e eu sustento a vida desse falso profeta, ou seja, dou a ele a sustentabilidade, seja financeira, seja moral, seja a oportunidade para falar, seja a autoridade para falar. Então há uma cumplicidade entre o falso profeta e aqueles que os sustentam. Como, por exemplo, podemos observar em Miqueias, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz, quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Ou seja, o profeta fala segundo a clientela. Aqueles que dão a ele o que comer, que colocam algo na boca dele, ele fala paz. E aqueles que não o sustentam, que não colocam
a comida na sua boca, eles falam guerra santa. Ou seja, o profeta está corrompido pelo sustento que lhe é dado. Aqueles que dão-lhe o sustento, o que comer, ele fala paz. E aqueles que não lhe dão o sustento, ele fala guerra santa. Então, com isso, o autor exorta o ministro da palavra a tomar cuidado com os falsos profetas, como em toda a carta já vem orientando assim, mas aqui ele aponta também para aqueles que os sustentam, para aqueles que dão visibilidade, para aqueles que fazem com que o profeta tenha o palanque, tenha a condição de falar. Isso em todas as áreas, seja financeira, seja de autoridade, oportunidade, espaço e etc. Então ele diz, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então não está falando aqui do falso profeta, mas daqueles que dão sustentabilidade aos falsos profetas. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, ou seja, a ação é dos que sustentam os mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. A palavra verdade, como já tenho dito nas cartas pastorais, refere-se ao Evangelho, à doutrina, aos ensinamentos de Jesus, transmitida pelos apóstolos, transmitida por Paulo a Timóteo. Então, a verdade aqui é o Evangelho de Jesus Cristo, o conjunto de ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Recusarão a dar ouvidos à verdade do Evangelho e ouvirão as novidades, as coisas diferentes, aquilo que não tem uma relação com os ensinamentos de Jesus, mas lhes agradará os ouvidos. Então, a crítica, a advertência ao ministro da palavra aqui, nesse momento, não é contra os falsos profetas, mas contra aqueles que sustentam os falsos profetas. Porque se os falsos profetas não tiverem palanque, não tiverem púlpito, não tiverem ouvidores, eles não se sustentarão. Então, a parte responsável aqui apontada são os que os sustentam. E aí ele diz, entregando-se a fábulas. A palavra fábula aqui está em oposição à verdade do Evangelho. Ou seja, a fábula aqui é toda aquela construção criada com ensinamentos que não têm compromisso com o Evangelho de Jesus. São as novidades, são ensinamentos que não têm uma relação direta. Muitas vezes as igrejas estão envolvidas com tantos ensinamentos, com tantas fábulas nesse sentido, que não tem uma relação com aquilo que Jesus viveu, com aquilo que Jesus ensinou, com aquilo que Jesus foi, fez e proclamou no seu ministério terreno. E aí no verso 5, fecha-se essa exortação com mais 4 imperativos ao ministro da palavra. Tu, porém, nós já vimos esse tu, porém, no capítulo anterior, 3:10, 3:14, agora aqui, concluindo. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. 4 imperativos que vão apontar para a forma como o ministro da palavra deve proceder. Sua sobriedade não está aqui restrita à questão dos alimentos ou das bebidas. Sobriedade aqui tem relação com o equilíbrio intelectual, o equilíbrio espiritual, a capacidade de dar discernimento, de discernir as coisas espiritualmente e também racionalmente ou intelectualmente, a capacidade de refletir sobre as coisas e não ser levado pelas emoções do momento e pelas ondas que passam. Então essa sobriedade é exigida do ministro da palavra, bem como também a sua perseverança, suporta as aflições, suporta as dores, suporta as perseguições, suporta os sofrimentos, seja perseverante. Então, sobriedade, perseverança e faz o trabalho de evangelista, ou seja, seja dedicado ao trabalho que lhe está proposto, de anúncio do Evangelho. O Evangelho consiste na proclamação, na exortação e na consolação. Cumpre
perfeitamente, cabalmente, o teu ministério, o teu diaconato, o teu ofício, o teu serviço. Com esses 4 imperativos, finaliza esse trecho dizendo ao ministro da palavra como ele deve proceder, com sobriedade, com perseverança, com dedicação e também com perfeição, ou seja, cumprir completamente o trabalho que lhe está proposto. Um abraço.